Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Reverendíssimo Padre Marcelo, amados irmãos e irmãs, neste 22º domingo do tempo comum, a palavra-chave que a liturgia nos traz é a grande virtude da humildade. Humildade. Ouvimos na primeira leitura: na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade. É aos humildes que ele releva seus mistérios. Ele é glorificado pelos humildes. E por fim, ouvimos a primícia do Evangelho: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Antes de meditarmos basicamente sobre a virtude da humildade, pedirei ao ministério que me acompanhasse no dedilhado, senão a homilia não flui. Mas enfim, ao percebermos sobre a humildade e olhando aquilo que Jesus fala com os seus, de sentar-se no último lugar, para que venha aquele que convidou para a festa de casamento e diga: amigo, suba, chegue mais perto. A princípio poderíamos pensar que Jesus está dando uma norma de etiqueta ou uma boa educação para os seus. Ou até mesmo pensarmos em algo calculado, ou seja, se eu quero sentar mais perto, devo sentar por último. Mas mais do que isso, porque o Senhor quer revelar algo profundo do mistério da salvação. Esse grande mistério em que nós somos chamados a participarmos também de uma festa de casamento. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. O Senhor está falando sobre a eternidade, onde o Senhor convida a cada um de nós a sentarmos no seu banquete, no banquete da eternidade, na alegria sem fim. E pensar a humildade, podemos pensar talvez que alguns vão pensar que ser humilde é dizer a fala de Santa Teresa d'Ávila: a humildade é a verdade. Vivendo assim a experiência daquele famoso ditado, modo de viver como Gabriela: eu nasci assim, eu viveria assim. Como se a humildade não necessitasse uma conversão diária, se olhar para nós mesmos e percebêssemos que é suficiente assim, porque Deus nos criou desta maneira, e não olhamos esta verdade de que Santa Teresa diz. Que verdade é essa? Santa Teresa continua dizendo que de nós procede a miséria e a insignificância. A humildade é reconhecer-se como aquele que não tem nada, como aquela fragilidade, como aquele mendigo que olha e fica na porta esperando alguém passar, simplesmente para suplicar pequenas moedas que para ele é tudo. Pelo pecado somos o contrário. Queremos sempre ser elevados, sentir bem, desejados. E continuando, porque uma outra concepção errada da humildade é aquele que se coloca sempre como modo inferior. Eu não presto, eu não sirvo para isso, eu não sei falar, se rebaixando e rebaixando e rebaixando. Mas hipócrita também é orgulhoso, porque enfatiza tanto a miséria, a inferioridade, para que alguém venha e fale: não é assim, você não é desse jeito. Sempre esperando alguém
que eleve o seu ego. Pessoas se autoflagelam para que venha alguém que queira acariciar as suas feridas. Isso não é humildade. Mas de fato, o que significa esta humildade? O que é realmente a humildade que o Senhor nos ensina? E para isso precisamos lembrar de São Paulo, no seu hino sobre a caridade, em que ele diz que a caridade é humilde. Esta caridade que é humilde, não lembrar São João que diz que Deus é caridade. Assim, olhar tal parábola, devemos olhar a Cristo Jesus. Esta ação de se colocar no último lugar é olhar que o Filho de Deus esvaziou-se de sua glória e assumiu a pequenez, assumiu o último lugar, esvaziou por amor ao Pai e por amor a nós. Cristo Jesus assumiu o último lugar. E foi mais fundo ainda do último lugar, descendo até a mansão dos mortos, para a nossa salvação. E assim, o Pai vê o seu Filho e eleva com a sua ressurreição, elevando e dando poder, soberania sobre toda a criação. Glória que já tinha antes de toda a eternidade. Ou seja, o Pai eleva o seu Filho depois da sua paixão, morte. Ou seja, em Cristo entendemos o que significa esta humildade. Assim, meus amados, ir ao último lugar é entender que não estamos sós, porque Cristo ocupa o último lugar. Assim podemos dizer que o último lugar já tem dono, que é dele, para que nós pudéssemos também ser elevados. Ou seja, o Filho de Deus esvazia de sua glória, diante das nossas misérias, diante do nosso pecado, para que eu e vocês pudéssemos ser elevados à dignidade de filhos de Deus, participarmos da vida divina. Devemos olhar para Cristo, porque a humildade é viver segundo Cristo. A humildade é olhar os planos de Deus e se perceber ao mesmo tempo pequeno e confiar no que Ele tem para cada um de nós. E quantas vezes fazemos o contrário? Quantas vezes queremos colocar Deus segundo os nossos planos e projetos? Porque se eu não me agrada do que aconteceu comigo, então eu fico chateado com Deus. Se alguma coisa acontecer de errado, se algum sofrimento aparece na minha vida, a primeira coisa que eu faço é reclamar com Deus. Porque eu quero da minha maneira. O Pai Nosso em que rezamos, seja feita a vossa vontade. Se olharmos talvez a nossa vida, podemos trocar, dizendo que seja feita a nossa vontade. Porque o pecado faz isso. O grande pecado do orgulho e da soberba tirou Deus do centro. Vós sereis como deuses. E colocou a si mesmo no lugar que deveria ser de Deus. Isto é idolatria, meus amados. A humildade é colocar Deus no centro. Devemos nos questionar se a nossa vida Deus tem sido o centro. Como anda a sua vida espiritual? Como anda Deus na sua família? De fato, Deus tem ocupado o centro? A humildade é reconhecer que Deus faz em nós. Porque a Virgem Maria, no seu cântico,
em que ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, Maria coloca a primazia em Deus. E vai falar que todas as gerações chamarão de bem-aventurada, como se Maria estivesse sendo exaltada por si mesma. Pelo contrário, não. Porque Maria reconhece o que Deus faz nela, porque olhou para a humildade de sua serva. Ou seja, humildade consiste em olhar a caridade de Deus em nós. É reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, não pertence a nós mesmos. É repetir a palavra do salmista quando diz: não a nós, Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Ou seja, é reconhecer que tudo vem de Deus. E se sofremos e padecemos, também faz parte do nosso caminho de santificação, porque o próprio Filho, unigênito do Pai, assumiu o sofrimento por amor a nós, desceu o Monte Tabor para assumir a paixão. E porque nós também não queremos assumir as nossas cruzes, as nossas dificuldades diárias, por amor a Ele e por amor aos irmãos. Humildade é a caridade, porque a caridade, o amor de Deus em nós, nos ensina a sair de nós mesmos, a se sacrificar. O amor é isso, desejar o bem ao outro, mas desejar o bem significa sacrificar-se pelo outro. Não é assim? Quando buscamos um pai e uma mãe, busca amar o seu filho, diz também aquele que convida. Ou seja, todos nós, ministros ordenados, povo de Deus, leigos, todos nós somos chamados a sairmos de nós mesmos, porque o Senhor fala: convidar não aqueles que podem nos retribuir. Pelo contrário, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. O que significa isso também, se não olharmos para Deus? Nós somos esses pobres, esses aleijados, os coxos e os cegos, que foram convidados para um banquete eterno e não temos nada para retribuir aquele que nos convida. Meus amados, somos esses pobres porque tudo que temos vem de Deus. Somos esses aleijados que constantemente trilham um caminho, mas constantemente caem, porque andam a mancar, levantar e cair. Somos talvez esses coxos, porque tendo a dificuldade de andar, não conseguimos nem trilhar o caminho do Senhor. Somos esses cegos, porque não enxergamos o amor de Deus em nós e caminhamos palpando a realidade terrena como se fosse a única coisa de nossas vidas. Ou seja, fala do convite que fez a cada um de nós. Por isso que somos chamados de novamente a viver essa humildade como essa doação de nós mesmos. Primeiramente, doarmos a Deus, porque Ele nos deu tudo e Ele faz tudo em nós. E, consequentemente, fazer isso com os irmãos, não com interesse. Porque na nossa vida espiritual, talvez, viemos aproximar do Senhor, viemos na adoração, entramos na capela do Santíssimo simplesmente para pedir algo, com interesse. Estou passando essa dificuldade, isso e aquilo. Venho à igreja simplesmente para pedir, ou seja, com interesse. Depois, quando eu consigo, vou embora e não volto mais. Não é assim às vezes? Quantas vezes talvez você conhece de pessoas que não querem ter um caminho de conversão, de intimidade com o Senhor, que simplesmente vêm à igreja para pedir, porque passa necessidade, dificuldades financeiras, desempregos, doença, e quando isso bate a porta, a primeira coisa que faz é recorrer a Deus. Depois que já tem seu problema resolvido, nunca mais volta. Por interesse.
Ou às vezes as nossas relações são assim, até mesmo dentro de casa. O marido e a esposa que se amam, mas são incapazes de sacrificar-se um pelo outro, porque sempre espera algo, uma compensação afetiva. Às vezes não é capaz, até mesmo dos filhos, de se doar porque vê um cansaço de seus pais, não porque ele pede ou tem algo a retribuir. E um grande erro que acontece às vezes na educação dos pais com o filho são simplesmente recompensas. Ah, passou na prova, tirou 10, toma isso aqui, toma isso aqui. E não aprende a entender que o bem e a verdade não precisa de recompensa, mas é o caminho que somos chamados a trilhar. Ou faço um agrado porque eu estou esperando algo. Quando a esposa chega perto do marido, começa a falar mansamente, mas porque está precisando de uma ajuda financeira para ir no cabeleireiro. Ou às vezes o marido que faz o agrado na esposa, mas querendo outra coisa também em troca. Ou seja, o pecado faz que as nossas relações não sejam doações, mas sempre uma relação de interesse, quando temos algo a trocar. Meus amados, olhar para nós mesmos é perceber que Deus, como diz o salmista, e clamamos também com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Eu e vocês não temos nada a retribuir a Deus, mas mesmo assim, Ele prepara com carinho uma mesa para nós. E saber que amor com amor se paga, somos chamados também a corresponder nesta humildade. Porque a humildade não é simplesmente algo bonitinho que só alguns vão ter, ou como se, mas eu não preciso, né? Não! A humildade é o caminho para a eternidade. Porque diversos santos da nossa igreja, todos eles têm algumas virtudes, outras específicas, outros têm uma virtude específica, outro tem outra, mas todos têm a virtude da humildade. Porque se pela soberba fomos expulsos do paraíso, pela humildade alcançaram a santidade, são santos e são humildes. A humildade não é simplesmente fazer carinha de triste ou inclinar a cabeça e fazer carinha de piedade, não. Porque homens como São Jerônimo foram homens fortes de temperamentos e foi humilde. A humildade consiste naquilo que a Virgem Maria nos ensina, como eu já disse no seu Magnificat. A palavra humildade em grego é tapeinos, que lembra uma palavra em português, tapete. A humildade é se colocar como esse tapete que o Senhor possa passar. Aqueles tapetes que olhamos domingo de Ramos e olhamos o Evangelho, que as pessoas colocavam à frente para que o Senhor pudesse passar, o Rei da Glória. Somos eu e vocês. Um coração que deseja se colocar diante do Senhor como nada, sabendo que Ele é capaz de fazer tudo em nós. Ou seja, a humildade é sair de nós mesmos e colocar Deus no centro. Romper com a idolatria, que coloca a nós mesmos e pessoas ou coisas no lugar que pertence somente a Deus. Humildade é estar junto com Jesus neste último lugar. Porque se estivermos junto com Ele, temos a certeza que um dia também seremos elevados à glória eterna, à glória sem fim, onde uma multidão de anjos e santos se alegra com o Senhor, porque encontraram nele a felicidade plena. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado.